humanidade cresce. E a cada nova vida traz consigo necessidades. A mais importante delas é a comida. O alimento tem sido a essência da existência humana. A fome, esse instinto primal que nos impulsiona a cultivar, colher, criar e compartilhar, mudou as civilizações modernas e deu origem ao nosso modelo de vida atual. Mas isso teve o seu preço. Antigamente, o homem ele precisava caçar, né, coletar a própria comida. Ele gastava energia para poder comer. E além disso, ele vivia de alimentos naturais, frescos, né, sem conservantes. Então ele começou a produzir. Aí veio os grãos, né, o arroz, o trigo, soja e alguns animais. E também começou a faltar determinados nutrientes na alimentação humana. Após isso veio a Revolução Industrial, que é onde começou o açúcar refinado, a produção da farinha branca, as tecnologias alimentares. O homem começou a trabalhar muito e começou a consumir alimentos de baixa qualidade, de alto índice calórico, de calorias vazias. Isso foi péssimo para a nossa saúde. Hoje em dia a obesidade ela virou uma epidemia, o diabetes é a mesma coisa. O AVC é a doença que mais mata no Brasil e que mais debilita. E isso tudo é um reflexo da nossa alimentação e do nosso cuidado com a nossa saúde. A modernidade cobra, mas também traz benefícios. As técnicas de produção modernas nos ajudaram a aumentar a nossa longevidade e combater doenças sérias. Entender e manter esse equilíbrio é um dos pilares importantes para que possamos definir as nossas escolhas. Com a evolução das tecnologias alimentares, a gente conseguiu praticamente erradicar algumas doenças que nos anos 80 e 90 eram um problema para a nossa saúde. Por exemplo, a brucelose e a cisticercose, que causavam uma doença neurológica muito importante. Uma outra doença que era muito comum e hoje quase não vemos tanto é a salmonela. E isso é tecnologia alimentar, é segurança alimentar. O sistema animal ele acaba sendo, para nós, uma barreira contra toxinas, contra desafios sanitários. Então, ela é muito mais saudável. Se você for olhar de maneira científica, é muito mais seguro para o ser humano comer carne do que comer proteína de soja. É muito melhor que um frango processe essa proteína de soja e transforme em proteína animal do que comer proteína de soja. Carne é um alimento saudável, muito saudável. A gente está vendo um movimento que, por exemplo, defende que a gente tem que começar a usar banha suína na elaboração dos nossos pratos. Que o ovo é um alimento absolutamente indispensável para crianças e algumas faixas etárias, porque tem vitaminas absolutamente indispensáveis para o desenvolvimento do cérebro, por exemplo, da parte intelectual, cognitiva. A gente às vezes encontra cenários em que alguns institutos, né, condenam a produção animal ou mesmo a produção, e isso é um perigo muito grande, eu te falo, um perigo muito grande de segurança em termos de quantidade. Se a gente fosse mudar todo o nosso sistema produtivo hoje de proteína para um sistema orgânico, você escolhe desmatar mais, você escolhe tirar mais ainda o microbioma que está instalado, então você acaba matando cobra, matando lagarto, matando mariposa, matando abelha. Então você tem que escolher qual que é o animal que você vai matar. O grande problema que tem é o desperdício de alimentos. Se fosse bem aproveitado aquilo que é produzido no mundo em geral, de repente não precisaria nem produzir mais. E se você acha que escolher o que comer é o grande desafio, imagine esse cenário. Até 2050, o mundo terá cerca de 9 bilhões de pessoas. De acordo com a ONU, para alimentar toda essa gente, nós precisaremos aumentar em 70% a nossa produção até lá. E acredite, perante esse desafio, o Brasil é o grande exemplo para o mundo. Nós temos um dos melhores modelos de agricultura sustentável e o potencial de aumentar em 41% a produção já nos próximos 10 anos. Tudo isso com responsabilidade ambiental. Para que isso ocorra, os produtores brasileiros terão que ser ainda mais eficientes. E a gente precisa parar de ouvir quem não entende nada do assunto. É importante, né, que as pessoas saibam que tudo aquilo que está à sua mesa tem um produtor rural produzindo com muito carinho, com muito cuidado e protegendo o meio ambiente. Não tem em lugar nenhum do mundo que se faça com tanto cuidado quanto se faz aqui em Toledo e aqui no oeste do Paraná. Nós, e o produtor especialmente, ele não tem a percepção da importância que o trabalho dele tem em relação ao abastecimento de alimento do mundo. Obviamente que a gente não pode pautar o nosso processo de produção só pensando naquilo que é necessário lá fora. Às vezes a gente sustenta alguns argumentos em cima, países são exigentes conosco.
Na verdade, o consumidor brasileiro é extremamente exigente conosco, daquilo que de fato acontece no meio de produção. Muita gente acha que é fácil vir lavar as tetas de uma vaca, mas precisam vir fazer para ver como que é difícil dia de chuva, dia frio principalmente. Pegar uma água gelada dessas 5 horas da manhã para ver como é sofrido para um produtor de leite. Na verdade, a gente tem que gostar do que faz. Não adianta querer vir a qualquer pessoa vir fazer as coisas. Tem que gostar. Tem que se dedicar ao máximo. Tem que viver, na verdade, tem que viver como um animalzinho. A gente gostaria que chegasse do mesmo jeito na casa das pessoas, do jeito que sai aqui, né? Porque hoje em dia esse leite de caixinha, eles põem muita coisa dentro e seria mais gratificante para a gente conseguir ver o leite chegar sem os conservantes, É né? importante salientar aqui que nós moramos numa região extremamente nova. Então, não sei se foi por sorte o que aconteceu, mas a nossa colonização ela se deu através quase de uma mini reforma agrária. E os colonizadores que vieram para cá, praticamente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, compravam um lote, 2 lotes, 3 lotes, e aí eles tinham acesso à água e também à parte mais alta do terreno. A maioria das propriedades de Toledo tem menos de 4 módulos fiscais, ou seja, são pequenas propriedades, mas são diversificadas. E elas têm uma aproximação muito grande com a agroindústria. E isso é que deu a grande sustentabilidade para a pequena propriedade rural poder produzir proteínas animais, agregar valor à matéria-prima, no soja, no milho, e gerar alimentos para o mundo. Tudo aquilo que esse produtor não conseguiria fazer sozinho, por meio de uma cooperativa, ele produz, ele tem solidez. Claro que junto com isso, você tem toda uma base de sustentabilidade, de governança, de profissionalismo, né? Você tem uma base social, familiar, um trabalho de sucessão, pequenas propriedades. A região é feita de pequenos produtores. 40% do valor bruto da produção de Toledo é porco. Se você pegar esses 20 municípios que circundam Toledo, 53% da produção paranaense de porco está aqui. São números relevantes da nossa economia que vêm da agricultura familiar. Aqui são 4 bi e 300 milhão dentro da porteira. Temos produtores cooperados, fundadores da Primato, que tinham 5 porcas. Hoje esse produtor tem 3.000. Ele só cresce porque ele melhorou. Ele só cresceu porque ele teve uma vocação e junto com a esposa, ou essa esposa junto com o marido, desenvolveu, trabalhou, se dedicou e ficou econômico e financeiramente viável. Aí ele passou a ter filhos. Os filhos passaram a ajudar nas propriedades. Então o cooperativismo ele gera riqueza, mas ele aplica a riqueza onde ele gerou. Você tem o quê? Uma atividade diversificada do campo e verticalizada, que agrega valor. Isso gera o quê? Gera renda. E essa relação próxima fez com que a cidade de Toledo se tornasse em pouco tempo uma das melhores cidades para se viver. Isso não sou eu que estou dizendo, certo? Isso aí são os organismos que analisam o IDH, que analisam qualidade de vida, que dizem. E é muito fácil, é só andar por Toledo que você percebe isso daí. O Toledo e a região oeste do Paraná vem crescendo números superiores ao do Paraná e o Paraná em números superiores ao Brasil. Se nós pegarmos apenas o oeste do Paraná, se isso fosse um país, nós seria o país que mais cresceu nos últimos anos, superior inclusive à China, em termos de PIB, né? Nós estamos aí muito próximo dos 2 dígitos, né, de crescimento dessa região. Mas aonde se constrói uma região do tamanho de Toledo em 70 anos? Você já foi na Europa? Quem já foi na Europa? Eu fui numa cidade lá, tem 700 anos. Outra tem 500 anos. Nós temos 70 anos. E tem potencial para crescer, sim, justamente por causa dessa capacidade produtiva nossa, da qualidade do nosso solo, do nosso meio ambiente aqui, e agora isso agregado à inovação, tecnologia e à agroindústria que agrega valor. Quando você vai a Londrina a gente tem 75 anos, é uma metrópole.
Onde é que no mundo se constrói uma cidade igual a Londrina em 75 anos? Então nós temos um povo muito trabalhador, um povo muito dedicado, um povo aplicado. E nós tivemos ao longo do tempo governantes que se preocupou. Isso aqui tem muito para produzir, muito para gerar e muito para entregar. E por isso que nós somos aí quase considerados uma Suíça aqui do Paraná. Veja bem a nossa infraestrutura local. Toledo hoje é um dos municípios que tem maior quantidade de rodovias rurais asfaltadas, uma qualidade fantástica, e passa o prefeito, entra outro, ele não para com esse programa porque já deu certo. Ok, somos uma verdadeira potência, mas tudo que cresce tão rápido assim costuma deixar um rastro de destruição. Só que com o agro é diferente. A agricultura moderna e a produção de proteínas têm adotado práticas cada vez mais sustentáveis, resultando em benefícios significativos para o meio ambiente. De acordo com dados do IBGE, cerca de 66% do território brasileiro é coberto por vegetação nativa, principalmente em áreas rurais. Essas áreas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade e na regulação do clima. E, além disso, os agricultores e produtores estão entre os que mais investem em fontes de energias renováveis, práticas de sequestro de carbono e redução de emissão de gases, técnicas de conservação do solo que impedem a erosão e a degradação, em integração e manutenção da biodiversidade no campo, em segurança alimentar e saúde animal. Se considerarmos apenas a emissão de CO2, um dos principais fatores da poluição em nosso planeta, uma cidade como São Paulo, que possui cerca de 8.090 pessoas por quilômetro quadrado, emite mais de 32 toneladas de CO2 por ano. Em contraste, e no mesmo espaço, uma lavoura de milho, por exemplo, tem a capacidade de processar mais de 3.000 toneladas de CO2 no mesmo período. Sem falarmos na poluição da água, geração de resíduos sólidos e demais fatores críticos à existência do planeta. Hoje o grande desafio que a gente tem no nível urbano é a própria contaminação ambiental que o setor urbano gera. Então, a produção animal ela tem um benefício gigante, na minha opinião, que é manter as pessoas aqui, né? Com renda aqui e vivendo aqui na terra, cuidando da terra. Se você olhar as grandes capitais hoje, são altamente poluidoras, porque também não estão nem conseguindo tratar os seus esgotos, os seus dejetos, tudo aquilo que gera, toda aquela poluição através de carros, de ônibus, de caminhões, de construção civil e tudo mais. Se a gente pegar o nosso estado, são muitas ações desenvolvidas que visam a melhorar a questão da sustentabilidade. Nós tivemos aí a questão do plantio direto, que foi um grande avanço, a conservação do solo, que inclusive aqui na nossa região é berço da conservação do solo no Brasil. Nós tivemos aqui em Toledo, na década de 80, visita da ONU, da Unesco, conhecendo os nossos programas de conservação que nós tínhamos aqui. Não dá para produzir sem pensar em sustentabilidade. As coisas caminham juntas. Então, tudo que a gente puder fazer para apoiar o produtor rural está sendo feito. Acho que foi o primeiro grande passo para controle da erosão, controle de danos ambientais, onde os agricultores, não olhando cada um para a sua propriedade, mas de uma forma integrada, fizeram a conservação de solo de forma microbacias hidrográficas e, com isso, solucionou o problema da erosão. A nossa agricultura é, com certeza absoluta, a agricultura mais eficiente do mundo. E com os incentivos corretos, com as técnicas corretas, a gente consegue capturar muito carbono e beneficiar o planeta. Daí nós não revolvemos o solo, que ele ficaria 3 a 4 meses, até alguns lugares, sem nada de cobertura. Tu faz uma cultura de cobertura para fazer palhado, uma aveia, um mix, alguma coisa, que no final você desseca ele tomba, vira tudo palhado, protege o solo que você diz matéria orgânica, você corrige, você faz análise, você cuida, você não mexe ele, você mantém os terraços sempre em dia para a água não correr. Vamos dizer, o que é a nossa parte, o melhor que nós conseguimos fazer, nós fazemos. Quando você tem um país que tem um clima favorável e que permite que você entre sucessivamente com culturas em rotação, você tem muito pouco vazio ou pousio dessas áreas. Então, de novo, a gente tem aí uma característica que faz com que a nossa agricultura, do ponto de vista de sustentabilidade, vai ser absolutamente fundamental nesse processo como um todo. Quanto mais for
uma cultura muito rápida, que você busca tirar muito rápido daquilo, né? E não se preocupa em querer preservar o seu solo, em colocar um nutriente, em repor aquilo que você está tirando, a longo prazo isso vai ficando insustentável. Não vai ter o retorno que você deseja com aquilo, né? No Mato Grosso, mais de 95% das nascentes dentro de área de agricultura são completamente preservadas. A gente sempre tem a sensação que a agricultura é o grande vilão da água e que ela polui a água. Nós usamos o que vem da chuva, que cai direto no solo, a planta usa, mas no fim a planta usa, ela transpira, fecha o ciclo dela e a água volta para o ambiente. E a água não some, né? Ao contrário da cidade, né? A água que é utilizada na cidade é uma água que, querendo ou não, são fatos, é uma água que ela fica poluída porque ela fica com resíduos e dejetos, né? E ao contrário da água do campo, a água do campo ela simplesmente passa pelo campo, né? É uma grande falácia dizer que uma picanha consome 1000 litros de água ou que a soja faz secar o solo ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Eu gosto muito de lembrar do drone quando fala em conservação também, porque quando você aplica com o pulverizador, você gasta um X volume de água por hectare. O drone gasta 15% do que gasta com a aplicação. Nós estamos tecnificando o nosso pessoal, aumentando nossa tecnologia, aumentando nossa assertividade. A nossa ideia é produzir mais, o máximo possível, com a mesma quantidade de área e tendo o menor prejuízo, o menor impacto no ambiente possível, porque, querendo ou não, nós vivemos do ambiente, o mesmo ambiente que todo mundo diz que eu tô destruindo, tô detonando, é o ambiente que eu vivo. Então é de uma forma muito sustentável, e aí isso é importante. Então você tem alta produção em escala, mas você tem a preservação do meio ambiente. A produção animal, muitas vezes a gente é obrigado a falar sobre efeitos estufa, sobre gases. Cara, a quantidade de proteína que se entrega para o ser humano comer é tão grande que a produção desses gases ela se torna banal. Se produz mais gases de efeito estufa dirigindo um carro, né, queimando diesel, do que na produção animal. Né? E contanto a gente está entregando comida de qualidade na mesa de todo ser humano. O Brasil em si ele entrega proteína para o mundo inteiro, né? Então a gente está alimentando o mundo inteiro com proteína de qualidade, com saúde, com segurança alimentar. Então esses mitos são algo que a gente precisa cada vez mais discutir e mostrar o que é real. Tem uma rejeição muito grande na parte ecológica, na tilápia, né? Considerada ela como invasora, né? De predominar os ambientes naturais. Mas ela tem uma capacidade de digestão muito grande. Por exemplo, se você for abrir um peixe, um carnívoro, um peixe piscívoro, nem um dourado, a traíra, o intestino dele é curto. A tilápia, ela tem, se você for abrir o sistema digestivo dela, você vai ver que ela tem basicamente ali quase uns 3 metros de filamento de vísceras. Então, como esse alongamento da sua capacidade digestiva é longa, os alimentos eles são fragmentados. Essa fragmentação, na verdade, é um fertilizante. Não ultrapassou, o ambiente fica tranquilo. Então não há o que realmente... Sempre vai ter também os ecochatos mesmo. Isso aí não vai deixar de existir nunca. E é até bom, sabe por quê? Porque às vezes ele critica e a gente melhora a tecnologia. As cooperativas disponibilizam melhoria de genética. Eu passo a produzir mais leitões por meio de uma matriz suína, de uma porca. Eu melhoro geneticamente uma vaca de leite para que eu tenha uma média de leite produzida hoje de 30 litros, 35, contra um passado de 5, 7 litros, no mesmo animal. E isso tudo tem a ver com agilidade na produção, que automaticamente também reduz gás carbônico, metano e assim por diante. Então nós temos características e modelos de produção que são assim absolutamente benchmarks, né? Referências para o mundo e que a gente precisa levar para fora. E a gente tem a oportunidade, por exemplo, de participar de eventos internacionais, como nos Estados Unidos, cases de sustentabilidade, trazem alguma fazenda do Centro-Oeste que fala do LPF. A gente começa a ver muitas excursões, movimentos de pessoas e técnicos que vêm de outras regiões do globo para conhecer e passar uma semana viajando no nosso interior para entender o que está acontecendo. E a gente vê muito claramente o desconforto no sentido assim, por parte deles,
Se nós não tivermos alternativas, esse sistema do agro brasileiro vai atropelar o agro dos outros países. Essa é a leitura. A realidade é que o agro, ele preserva, o agro, ele mantém o bioma em equilíbrio, porque é necessário para ele. Cara, a gente aprendeu com o tempo que um animal só produz se ele estiver em conforto. A gente aprendeu com soja, com milho, que ele também só vai produzir se o ambiente estiver em equilíbrio. A gente tem que comparar com os Estados Unidos, que, por exemplo, não possui legislação ambiental nenhuma, com a Europa, que não possui legislação ambiental nenhuma. Por exemplo, aqui no Paraná, onde a gente está, que é bioma de Mata Atlântica, a gente tem que preservar obrigatoriamente 20%. Se você for para a Europa, poucas semanas atrás, existia uma recomendação de preservar 4%. E eles fizeram todos aqueles protestos para não cumprir, e não irão cumprir 4%. Esse foi um movimento que ocorreu em praticamente toda a Europa, mas eu diria, uma opinião pessoal, é que no fundo é o transbordar de um copo de água. O setor agrícola está muito massacrado com muita burocracia europeia. É muito burocrática, é muito cheia de compromisso, beneficiário, regras, até em termos agronómicos às vezes o próprio agricultor não as compreende e tem dificuldade em executar as regras no campo. E isto tem vindo a suceder ao longo dos anos. Por outro lado, há também na minha opinião pessoal, ao longo dos anos tem havido um conquistar os chamados ambientalistas. Existem cada vez mais regras ambientais a serem impostas à agricultura. E o agricultor europeu cansou-se disso. Cansou-se disso e protestou. Sim, é uma razão muito localizada. Portugal não protestou por causa disso. Por exemplo, os agricultores portugueses, a razão nacional para os portugueses lutarem foi porque o governo tinha acabado de dizer há um tipo de subsídio que os agricultores estavam à espera e de repente o governo disse não, esse subsídio já não há mais. E os agricultores reclamaram. Há também razões de cada um dos países que também levaram ao manifesto dos agricultores. E teve resultados. Eu não sei se no Brasil tomaram atenção nisso. Estas manifestações de agricultores tiveram muitos resultados na política agrícola comum, porque a própria Comissão Europeia já retirou muitas das imposições ambientais que havia em determinados regulamentos e legislações da política agrícola comum, retirou algumas regras ambientais que eram algumas de difícil cumprimento e outras eram demasiado ambientalistas e não tinham nada a ver com a agricultura. A nossa legislação ambiental é a mais rígida do mundo. E o mundo diz que a gente está destruindo todo o bioma da Amazônia, enfim, acabando com a natureza. Então, essa é uma grande falácia que não para em pé, mas a gente tem um grande desafio. É uma opinião pessoal minha. Nós somos ruins de comunicação e o mundo que mais critica é o mundo que fala um idioma que nós não falamos. Então nós precisamos achar meios e canais de comunicação e nos posicionar. O Brasil já deu alguns exemplos muito claros, por exemplo, agora mesmo em protocolos de carbono, por exemplo, a produção de carne de baixo carbono. A gente sinalizou para o mundo que nós sabemos aplicar as metodologias, que nós temos uma agricultura tropical, que é diferente dos coeficientes que são utilizados em outras regiões, e mostramos claramente de que nós temos, sim, sustentabilidade, que nós vamos crescer e que a gente vai ser, de fato, o grande fornecedor de alimentos no futuro. Nós aqui fomos os primeiros a desenvolver o etanol, então nós temos energia já sustentável há muitos anos. Agora, através dos biodigestores, estamos dando o correto destinação aos dejetos suínos, ou seja, aproveitando que é um passivo ambiental, transformando ele numa fonte de renda, através da geração do gás, metano, e através da geração de fertilizantes. E isso vai desencadear a produção de proteína verde, proteína sustentável, e é aqui que isso está acontecendo. O maior utilizador de produtos biológicos no mundo é o agricultor brasileiro, o que mais utiliza. Então existe essa consciência ambiental. De novo, os números provam isso, né? O produtor não é maluco, o produtor não gosta de queimar dinheiro. Eu vejo o agro brasileiro, ele é competente tecnicamente. Quem produz mais barato que nós? Ninguém. O mundo lá fora, ora, cria uma barreira comercial para o nosso produto não entrar. Ok? Porque o mundo, inclusive, pode ter receio do nosso país e da nossa competência. Ora, falta habilidade de comunicação.
para falar sobre tudo isso, né? Então a sustentabilidade, ela só é devida a partir do momento que, e eu acredito nisso, ela me fornece condições de sobreviver. Insustentável é um país que tem uma área de produção de grãos de 1% e subsidia o seu produtor para produzir carne, equiparando o custo com o do Brasil. Produzir leite mais barato que o nosso por meio de subsídios. Isso sim é insustentável. Isso sim é incabível. As narrativas europeias falando mal da agricultura brasileira nada mais são do que tentativas de minar os nossos produtos. Então, essas narrativas, sem dúvida, elas influenciam a opinião pública. Consequentemente, os agentes políticos que representam cada nicho da sociedade defendem determinadas narrativas, sendo verdade ou não. Mas, sem dúvida, existem políticos de determinado viés ideológico que trabalham contra o agro, isso é fato, né? A gente tem que estar escolhendo quem vai defender os interesses de determinado nicho, né? Eu acho que tem que haver, de facto, conversas e tratados entre os blocos, entre os vários blocos, entre a União Europeia, entre o Mercosul, entre a União Europeia e os Estados Unidos e eventualmente a China também, com certeza, porque de forma a que protejam a concorrência de uns e dos outros e não prejudiquem a produção dos países, de todos os países. Quer dizer, às vezes a dificuldade está, e isso é uma coisa que normalmente aqui a agricultura e os europeus falam muito. Eu não estou a dizer que é essa a minha opinião, mas estou a transmitir o que muitas vezes ouço aqui de argumento, às vezes contra o Mercosul ou contra as exportações e importações dos Estados Unidos, é que as nossas regras na agricultura são aquelas mais complexas e mais modernas e mais avançadas para proteger o ambiente, para proteger a saúde animal e etc. E, portanto, muitas vezes alguns agricultores acham que essas regras não são impostas no Brasil, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na China, e os produtos chegam cá com menores custos porque não têm as mesmas regras. Eu não estou a dizer que é assim, mas pronto. Por isso é que eu digo que é muito importante, no meu ver, que os vários blocos comerciais conversem entre si e assinem tratados de boas relações, de forma a que o comércio entre um lado e outro progrida e aumente. Nós queremos comida boa e barata na mesa, e para isso nós temos que adotar tecnologia. Mas tem todos os cuidados que se faz. As exigências do Ministério da Agricultura, as exigências dos organismos de controle do meio ambiente são muito rígidas no Brasil. E se leva a qualidade para a mesa de todos aqueles que consumem. Então eu convido que venham visitar, que venham ver como é feito aqui, porque é fácil dizer, não use agrotóxico, não use defensivos agrícolas. Você não vai produzir em escala. Hoje não consegue. Nem aqui, nem na Europa, nem na Rússia, nem em lugar nenhum. A população urbana e o consumidor é ele que vai definir o produto que ele vai comprar. Comprando um produto ambientalmente correto, que gerou riqueza dentro de uma casa, de uma família, dentro de uma agricultura familiar e, obviamente, com emprego e renda. Mas se o nosso setor agropecuário é um dos mais eficientes e o nosso país um dos que mais preserva no mundo, o que falta para nos tornarmos o grande líder na revolução em busca de um mundo mais sustentável? Nós temos hoje um custo de produção extremamente exacerbado e isso tudo faz com que onere demais. Então o produtor precisa, na verdade, que as políticas do país também converjam com aquilo que ele necessita. Uma coisa é clara, o agro ele é absolutamente indispensável para a economia do país. Então, o país também precisa ter essa leitura e, de fato, tem. Isso está no radar dos nossos políticos, está no radar de uma empresa como a Embrapa, que trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a gente precisa achar novos meios de fornecer fertilizantes a partir de fontes nacionais, na verdade. A biotecnologia vem muito forte. Então, assim, para o produtor, na verdade, ele faz muito e ele precisa ser também muito ajudado por aquilo que faz parte do processo como um todo. Mas aí entra uma questão que é o grande problema, acho que de muitos produtores hoje, é a questão da falta de mão de obra. A gente vê que hoje muitos filhos de produtores não estão ficando no campo, estão saindo. Então,
as pessoas que estão no campo estão ficando mais velhas e muitas vezes estão deixando sua terra para outros cuidares e aí vai para grandes culturas. Na cidade a gente tem os programas de jovem aprendiz, né? Então eles estão estudando, estão ali. Mas para o campo não tem incentivo nenhum do jovem ficar ali, estar estudando e poder estar trabalhando, colocando mão na massa, né? Se a gente observar hoje, por que o preço dos hortes hoje tão caro no supermercado? Porque não tem mais quem produz. A valorização das commodities também, do soja, por exemplo, foi um fator que contribuiu muito para a pessoa sair do campo. Por quê? Você tinha uma área lá que você cultivava mandioca, batata doce, você deixou de produzir isso para produzir soja, porque o soja estava altamente valorizado, tem a facilidade da mecanização, dá menos trabalho e estimula as pessoas a sair da atividade. Precisa remunerar bem aquele que produz. O produtor rural da agricultura familiar que trabalha nessa atividade, vamos pegar uma atividade muito presente na nossa região, que é o leite, está se esvaindo, ele está se desmanchando a atividade. Por quê? É uma atividade difícil e nós não remuneramos bem, porque o leite é um produto básico e consumido por todos, então precisa ter um preço razoável que as pessoas tenham acesso ao leite. Vou resumir aqui para ficar bem entendido. O produtor não sabe fazer outra coisa a não ser produzir mesmo, ele vai continuar produzindo com custo alto mesmo, ele vai continuar produzindo. Então o produtor, ele produz, apesar disso tudo, ele é um bravo, ele continua produzindo e merece os nossos cumprimentos. Primeiro, incentivo fiscal. Seria interessante, nós temos linhas de crédito agrícola, embora ela seja um recurso com prazer curto. Do mesmo jeito que elas saem, elas acabam muito rápido, o que sobra tem juros altos. Então nós temos um baixo incentivo em investimento, e é o investimento que faz nós melhorar nossas tecnologias e talvez ter uma maior quantidade de armazenamento. A produção agrícola, ela depende muito de um cenário mundial. Como a gente é produtor de proteína animal, essa oscilação muito rápida do mercado de grãos, da produção primária, muitas vezes pega o produtor de grãos no contrapé, compra insumos caros, o produto cai, ele tem um prejuízo, ele começa a patinar dentro da atividade dele e ao mesmo tempo isso impacta muito forte na cadeia de produção de proteína animal. O seguro rural hoje, ele tem um custo muito alto, né? O seguro rural ele vem de seguradoras particulares e o governo federal, através do Plano Safra, e determinados anos isso varia muito, né? Entra com uma subvenção que abate parte do prêmio que é pago para a contratação do seguro. Eu, enquanto produtor, já há alguns anos deixei de fazer seguro, então assumo um risco maior, pois o custo dele fica muito grande e muitas das vezes, mesmo com uma quebra de safra, você acaba não conseguindo acionar e ter acesso a esse, não vou dizer um benefício, né, mas essa ajuda para esse ano difícil. Isso depende do governo federal criar políticas públicas e apoiar essas políticas, dando condições para que elas se concretizem. A linha de crédito ajuda muito ao produtor, ele pensar duas vezes. Que tipo de tecnologia eu vou aplicar? Como aplicar e reutilizar desse recurso? Nós temos uma deficiência de seguro rural no Brasil muito grande. Estados Unidos, por exemplo, o subsídio é alto, Europa, o subsídio é alto, e nós não temos dinheiro. O governo brasileiro precisava de muito mais recursos para subsidiar o setor rural, que é muito mais subsidiado na Europa e nos Estados Unidos do que aqui. A União Europeia financia muito, tem essa capacidade e esse interesse, e todos os anos há um programa financeiro em que a União Europeia, a Comissão Europeia, financia determinados projetos que são aprovados para promover os produtos europeus em todo o globo, em todo o mundo. E, portanto, isso é um programa da Comissão Europeia que todos os anos é lançado e que eu agora não sei especificar se tem 200, tem 300 milhões de euros todos os anos. Nesse exato momento, ou nos últimos 2 anos, as linhas de créditos ficaram muito caras e se tornaram que inviável você fazer novas granjas. E a nossa preocupação é que ali na frente tudo isso vai faltar. Então, quando você busca uma linha de crédito hoje, ela não é pagável em relação àquilo que o produtor recebe. No resto do mundo, o seguro o custo é baixo, ele cobre a margem de renda do produtor. Aqui o nosso custo é alto e ele cobre apenas o nosso custo de produção. Então, num ano ruim, o seguro apenas empata a nossa conta.
Nós empatamos e esperamos a próxima cultura para seguir em frente. Nós temos um problema com transportes que dependemos muito de caminhão e rodovia, e isso acaba tumultuando, é demorado, bom, e tem meios, por exemplo, ferrovias são muito mais rápidos, mais econômicos e agridem menos até o meio ambiente. E até escoar em infraestrutura nós precisaríamos de portos melhores, porque para escoar a produção, para desafogar os estoques do país, nós precisaríamos de portos que funcionassem, vamos dizer, com uma qualidade melhor de operação. Que nem tem um exemplo em Paranaguá, ele só funciona quando não está chovendo. E isso sequestra a nossa competitividade, certo? Isso aí é uma dívida que os governos federais aí têm com o produtor rural. O Brasil é um país que tem uma fronteira agrícola enorme, é o país que vai dar suporte para a sociedade mundial em termos de alimento. Agora nós temos que melhorar a nossa infraestrutura. Nós tivemos aí essa questão das placas solares, os painéis fotovoltaicos, né? É um investimento que veio para realmente fazer a diferença no sistema produtivo. Mas por outro lado também, esses sistemas eles não nos fornecem luz em dias de chuva, ele não nos fornece essa luz quando nós temos a queda de energia numa rede. Talvez esse seja a grande dor, a grande preocupação do produtor hoje, né? Nós temos aqui redes que estão lá desde a década de 60, 70, que foram construídas e que não passaram por modernização ou aumento dessa carga, né? Tudo cresceu, tudo evoluiu, as plantas aumentaram de tamanho e muitas vezes nós temos a mesma rede que passa lá. Nós temos que trabalhar também na legislação. Essa legislação precisa ser trabalhada, né? Que a política de governo tem que fazer, que se discuta a política de uso de água para atividade de piscicultura como uma forma não dela negativa, mas de como pode melhorar, de como pode ser utilizado, quais são os benefícios do produtor ter essa melhoria de água. Isso a gente não tem verificado, a gente tem escutado mais crítica do que, basicamente, você vir com uma proposta de melhoria, de adequação. E a gente tem observado mais a preocupação do pessoal de determinar, de quantificar o que está sendo feito. Mas não de vir com sugestão, dizer, olha, o que é que nós podemos melhorar. Tem algumas sugestões, mas são casos isolados. E tudo isso faz parte do mundo do dia a dia do produtor. Então, o produtor ele precisa estar aberto à informação e assimilar isso de uma maneira voraz. Agora, existem riscos, né? Por exemplo, a gente vê a conectividade do campo muito ruim, a gente vê a eletrificação do campo ruim. Então, por exemplo, você vê máquinas hoje que custam milhões de reais para colher, aonde mais da metade do custo da máquina é tecnologia embarcada e que não serve para absolutamente nada se não tiver uma rede de comunicação de internet. Então o produtor paga milhões por uma máquina que não entrega o que deveria entregar, e isso é um desperdício de tecnologia e de informação para ele, que poderia motivar ele, poderia auxiliar ele na tomada de decisões de uma forma muito mais estratégica. É uma questão de organização, aí é que cabe a questão da extensão, de um técnico que vai sair da universidade lá com conhecimento, tecnologia, para levar ao campo. Porque o produtor ele não pode ficar fazendo pesquisa. Ele tem que absorver a tecnologia correta e aplicar para que ele tenha ganho. Há uma parceria entre produtor, cooperativa ou agroindústria, uma troca, né? Onde o produtor recebe os animais e ele ganha pelo seu trabalho e automaticamente ele recebe toda essa informação tecnológica de como ser cada vez melhor, como investir de uma forma correta. Aqui, especialmente, a gente está trazendo um novo arranjo de produção de biogás, que é o quê? É a codigestão, que você vai cultivar áreas agrícolas com culturas como, por exemplo, o sorgo, capim-elefante, especialmente selecionados, que se adaptam bem a essa região para a produção de biomassa, que vai ser ensilada, que vai ser incorporada em biodigestores para aumentar a quantidade de sólidos ali naquele conteúdo dentro do biodigestor para produzir mais metano para viabilizar os sistemas de produção. São 1.700 biodigestores que tem no Paraná, a grande maioria está aqui no oeste do Paraná. Isso aí representa menos de 5% da nossa capacidade. Então nós temos aí quase uma Itaipu de podendo ser gerada. E a grande, assim eu vejo
coisa mais bacana disso aí é que numa propriedade que tenha grande produção, você pode fazer uma usina, mas o mais bacana está sendo essas usinas integradas com 15, 20, 30, 50 produtores que se unem e formam um único produção. E já, paralelamente a isso, o próprio consumo aqui. Então, a cooperativa já vai ter os caminhões que vai se abastecer desse gás, o fertilizante já vai ser distribuído aqui, e depois você pode, a partir do biometano, você pode transformar em outras fontes de gás e outras energias que geram muita riqueza. Como vimos, só há uma alternativa. Precisamos unir o campo e a cidade com objetivos e estratégias para garantirmos a segurança do planeta. E isso só ocorrerá quando entendermos a verdade. Olhar para quem produz nosso alimento com o mesmo respeito que devemos nosso planeta. É a grande chave para isso. Pro produtor brasileiro, eu acho que não falta união, falta organização. Trabalhar melhor o marketing, porque a gente faz tanto e mostra tão pouco. Eu acho que uma união para trabalhar melhor a legislação política, para não deixar a população ser levada por narrativas, eu acho que isso falta sim. Por exemplo, o Japão, ele descredenciou vários frigoríficos aí, então teve que ter uma luta para tentar justificar que eles não estavam de acordo com essa organização internacional, né, sanitária. Aí isso demorou um tempo e depois nós voltamos a exportar novamente. Então situações como essa, que tentam nos credenciar muitas vezes para derrubar preço, né, muitas vezes para nos tirar o mercado, para outro país entrar e assim por diante. Nos Estados Unidos a gente tem um exemplo de sucesso, que foi a campanha Got Milk, que botou superastros bebendo leite, entre eles o Michael Jordan. E é possível fazer isso no Brasil, e não digo que é só possível, é necessário. A comunicação não precisa ser empurrada, ela precisa de esforço, ela precisa de estímulo para que aconteça. E muito, infelizmente, ela precisa de dinheiro, né? É uma das coisas que a gente vê na literatura dela. Se você quer algum resultado, se você quer fazer alguma coisa, você precisa colocar empenho, você precisa colocar dinheiro. E é óbvio que você vai conduzir as histórias de acordo com o investimento que vai acontecendo. Então, né, a gente estava falando, sim, inúmeros cases de sucesso internacional, de coisas que foram construídas a partir de um interesse, que hoje a gente acha que é natural. Todo mundo toma Coca-Cola no inverno americano porque é natural. Não, porque esses caras inventaram o Papai Noel para estimular o consumo de bebidas, né, de refrigerantes no inverno. Mas em algum momento o agro ainda ele pode evoluir mais. Talvez trabalhando melhor esse consumidor, comunicando melhor isso tudo que nós estamos falando e entregando melhor esse pacote de produto, mas que vem atrelado a um bom serviço de quem vai fazer isso e colocar na nossa mesa. A maior parte do porco é consumido internamente, mas nós não evoluímos ainda para o gourmet. E o consumo interno per capita de suíno é baixo, né? Como se faz isso? Por que o povo come tão pouco? A renda é baixa? Não. Nós temos problemas com renda, sim. Mas não é só isso. Tem algum outro problema ligado à marketing, distribuição. É uma série de fatores que nós temos que evoluir. Nós deveríamos estar em outros programas, em outras pautas. E aí onde entra um agro hoje, ele entra muito mais pela política. Então essa maestria que o agro tem de gestão, de organização, você não vê na comunicação. Eu acho que as pessoas tinham que vir e olhar com um pouquinho mais de carinho, ver essas pessoas todas que estão aqui produzindo alimento para o mundo com qualidade, e ver que o produtor rural, ele usa tecnologia, ele precisa usar os insumos que estão aí para produzir, mas ele faz isso de maneira muito controlada. A Covid fez com que a maioria de nós permanecêssemos em casa. O que o agro fez? O agro como um todo, tanto a parte proteína animal quanto a parte agrícola, não ficou em casa e continuou produzindo alimento para que nós pudéssemos ficar em casa. Então, é exatamente o oposto daquela imagem ruim que se propaga por aí, e a gente vê muito argumento vazio, né? A gente vê muita gente que não entende do agro opinando sobre o agro. E assim, se a gente for olhar a cadeia inteira, né? Vamos pensar lá do pequeno agricultor. Cara, eu tenho 2 vaquinhas, eu tenho minha terra aqui e faço isso. Mostra essa rotina. Publica isso no TikTok de manhã, faz uma live. Qualquer celular hoje tem condição de transmitir isso. Mostra a verdade. O que falta pra gente é mostrar a verdade. Vem conhecer o agro. Fique dentro de uma propriedade. Você vai entender o quanto de bem-estar animal possui uma granja, que a gente trabalha com 22 a 24 graus, né?
de temperatura. E ora, nós não temos isso dentro da nossa casa para os nossos filhos descansarem, mas na granja nós temos. O agro é importantíssimo, as pessoas se fixam no campo, têm trabalho digno e geram comida, proteína para milhões e milhões de pessoas. Por isso que a gente tem muito orgulho do nosso agro aqui, que ele é tão sustentável e tão importante para o Brasil. Você pode se aprimorar, você pode se especializar e você pode viver no campo, cuidar da sua família no campo, ganhar dinheiro no campo. O Brasil é agronegócio. A gente precisa entender isso. A força do Brasil está no agro. O Brasil é um país fenomenal, um país que faz coisas extraordinárias e que vai ser e já é uma referência para o mundo hoje e não tenho dúvida será uma referência para o mundo ao longo das próximas décadas, com certeza. Que muita agricultura europeia teria a aprender com a agricultura brasileira. Eu digo isto sem complexo nenhum. Aqui em Portugal, pelo menos, no setor agrícola, com o que eu mais lido, nós temos a noção que a agricultura brasileira tem um enorme potencial e está, em determinados setores, está muito à frente da agricultura portuguesa e da agricultura europeia. Não temos a mínima dúvida em relação a O que eu vejo de exemplar aqui na região de Toledo, a região oeste do Paraná como um todo, é que muitas pessoas participam. E isso aí promove o desenvolvimento dos centros urbanos, geram oportunidade, o dinheiro gira. Eu espero que o agronegócio possa promover o desenvolvimento no país, onde a renda possa se descentralizar com a mão do agronegócio. Pequenas propriedades gerando grandes riquezas, porque saíram tão somente do milho e do soja, da monocultura. Passaram a usar a transformação de milho e soja em alimentação animal, ração mineral, e isso potencializou a produção de proteína animal. Eu acho que com os agricultores veio muitos ensinamentos, a gente tem uma evolução muito grande dentro da alimentação e da saúde, e a gente tem que cuidar mais com as nossas escolhas e não se preocupar tanto com o produtor. Sou eu que escolho o que eu vou comer, eu sou o que eu como.